Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos dar continuidade ao curso de parasitologia, falando sobre os eumintos, mais especificamente os nemateumintos, que são causadores de uma doença chamada de ancilostomíase ou ancilostomose. Só relembrando o quadro de parasitas de vocês, os eumintos são animais, que são divididos em dois filos, plateumintos e nemateumintos. E hoje nós vamos ver os nemateumintos da família Ancilostomidae, tá? Nessa família nós temos dois parasitos, o Ancilostoma duodenale e o Necator americanus, sendo que o mais predominante nas Américas seria o Necator americanus, tá? Esses dois parasitos são nemateumintos. E os dois provocam a mesma doença, tá? Eles são parasitos muito semelhantes e provocam a mesma doença, que é chamada de amarelão, ancilostomose, doença do Jeca-Tatu. Ela tem várias denominações. Então, a ancilostomose ou ancilostomíase é uma doença parasitária provocada por parasitos da classe Nematoda, nemateumintos, e temos dois responsáveis, os ancilostomos duodenale e o Necator americanus. Eles são vermes pequenos e visualmente eles têm uma diferença em relação à sua cápsula bucal. Que no ancilostoma duodenale eu tenho, dentes afiados e cortantes, na verdade, estruturas semelhantes a dentes. E no Necator eu tenho placas cortantes muito afiadas, que servem para quê? Fixação do parasito no intestino do hospedeiro e a exfoliação sanguínea, que causa uma intensa anemia, que deixa o paciente mais amarelado, por isso esse nome amarelão. Então, a doença ela é conhecida como ancilostomose amarelão, doença do Jeca-Tatu, porque nos livros lá de Monteiro Lobato, ele tinha um personagem chamado Jeca-Tatu, que estava numa fase de prostração, de cansaço, de desânimo, e ele fala que o Jeca-Tatu não era assim, ele estava assim. Por quê? Essa doença era muito comum antigamente, principalmente nas áreas rurais, onde vivia o Jeca-Tatu. A transmissão dessa doença ocorre pela penetração de larvas filarioides na pele, tá? Então, é pela penetração de larvas na pele. A doença é caracterizada por uma pele amarelada, desânimo e cansaço. E o hábitat do parasito é o intestino delgado do homem para essas duas espécies, Ancilostoma duodenale e Necator americanus. Neles, eles desenvolvem um ciclo biológico completo. Então, esses parasitos eles possuem dentes ou placas cortantes que aderem ao intestino para sugar o sangue do hospedeiro. Em relação à morfologia, nós temos parasitos de vida livre, que eles vivem uma fase em vida livre, que seria o ovo embrionado, e a larva nas três fases, L1, L2, L3, sendo que ele vai se desenvolvendo a L3 com condições de solo adequado, umidade adequada, não pode ter excesso de sol, de luz solar. E ele passa pela vida parasitária a partir do momento que ele está na larva L3, que é infectante, e ele se desenvolve no organismo humano em fases L4, L5, e gerando a forma adulta. Nessa figura a gente pode verificar a morfologia de um ovo e da larva do ancilostomídeo. Então, o agente etiológico da doença é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus, e eles têm formas de vermes machos e fêmeas adultos e o ovo,
As fêmeas do Necátor americanus medem de 9 a 11 milímetros de comprimento, e sendo que os machos são menores, tá? E a Dioscelostoma duodenale, elas são um pouquinho maiores, de 10 a 18 milímetros, e os machos de 8 a 11. Então, são vermes bem pequenos, comparados, então, por exemplo, ao Ascaris lumbricoides. O ciclo biológico dele é um ciclo muito semelhante à da Ascaridíase, só que existe uma diferença importante que eu vou explicar para vocês, tá? Então, vamos começar com os vermes adultos no intestino acasalando e fazendo a postura de ovos. Após a postura dos ovos, esses ovos, encontrando condições favoráveis de calor e umidade, se tornam embrionados 24 horas após que eles são expulsos. Então, uma vez que eles ficam no solo, eles vão se desenvolvendo. A larva inicial se chama rabditoide. Ela sai da casca do ovo, passa a ter vida livre e depois de uma semana ela se transforma numa outra larva, que seria a larva filarioide, que é capaz de penetrar no homem. Quando os indivíduos andam descalços nessas áreas, as larvas filarioides penetram na pele e em seguida passam os capilares sanguíneos, sendo levados pela circulação até o coração e finalmente aos pulmões. Depois elas perfuram os capilares pulmonares e a parede dos alvéolos, migram para o bronquilo, chegam à faringe e em seguida, se forem deglutidas, descem pelo esôfago e alcançam o intestino delgado, onde se tornam adultas. Então, ela tem um ciclo muito semelhante. A diferença é que na ancilostomíase o parasito entra no organismo humano através da penetração das larvas. E nas caridíase, a ingestão de ovos, tá? Então, só para resumir, a gente tem aqui um indivíduo portador do parasito liberando ovos nas fezes. Se esses ovos chegam ao solo, eles conseguem se desenvolver liberando a larva, no solo. A larva rabditoide, ela tem vida livre, então ela consegue sobreviver até se tornar uma larva filarioide infectante. Essa larva filarioide é capaz de penetrar na pele do hospedeiro, atingindo a circulação sanguínea. Ela passa pelo pulmão, pelo coração, pelo pulmão, sobe pela traqueia, faringe, causa aquele pigarro, na verdade são muitas larvas, e elas voltam e alcançam novamente o intestino, e lá os parasitos, se desenvolvem a vermes adultos, macho e fêmea, que se acasalam e fazem a postura de ovos. Eles não se multiplicam aqui dentro, eles somente fazem a postura de ovos, tá? O verme adulto, ele pode ficar no organismo humano, no caso dos ancilostomídeos, por volta de 1 ano, e o Necátor americanus até 5 anos. Se o paciente não se reinfectar, depois desse tempo, esses parasitos morrem e o paciente se torna saudável novamente em relação a esses parasitos. Sintomatologia. Devido à penetração das larvas, pode gerar uma reação local, que seria uma reação inflamatória pruriginosa, ou seja, com coceira. Durante a passagem das larvas pelo pulmão, a gente pode ter tosse e até casos de pneumonia se a quantidade de larvas forem muito grandes. Além disso, podemos observar problemas intestinais, principalmente relacionados à exfoliação sanguínea, ou seja, a retirada de sangue pelo parasito, hemorragias e cólicas abdominais, tá? A intensa anemia é relacionada à exfoliação sanguínea, e é essa anemia que deixa a pessoa com uma característica mais amarelada. Como complicações, nós podemos ter caquexia, problemas no crescimento de crianças. O diagnóstico é realizado de forma clínica e laboratorial, através do exame parasitológico de fezes, onde nós fazemos a detecção dos ovos dos parasitos.
O tratamento pode ser realizado por mebendazol e albendazol e é feito um controle de cura, onde são realizados novos exames para verificação de novos parasitos no 7º, 14º e 21º dia após o tratamento. Como profilaxia, sempre desenvolver ações de educação e saúde, evitando, bons hábitos pessoais, principalmente lavar a mão, não defecar no solo, o uso de calçados, que evita a penetração das larvas na pele. Evitar a contaminação do solo mediante medidas sanitárias, o uso de privadas ou fossas sépticas. E o tratamento das pessoas infectadas para que não haja novamente a liberação de ovos. Como referências, nós temos o site sobre biologia e a apostila de parasitologia do nosso curso. Muito obrigada, até a próxima aula.